Um bom dia a todos, que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa nos envolver carinhosamente nesta manhã, onde possamos sentir a presença amiga dos irmãos espirituais ao nosso lado, nos auxiliando da melhor forma possível. Nós vamos em pensamento, saudando ao mentor deste trabalho, saudando ao mentor desta fraternidade espírita, Estrada de Damasco, envolvidos carinhosamente com os nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda. Saudamos a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, que nos envolve em seu manto azul fluídico de pura luz, de puro amor, de proteção e paz. Nos leve à presença do teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos imensamente, Mestre, os teus ensinamentos, teu exemplo, teu evangelho bendito. Mestre amado, de joelhos em espírito, pedimos que nos leve à presença do Pai Criador, o Senhor, meu Deus, Pai de amor e de bondade, a quem nós vamos agradecer imensamente a oportunidade bendita do dia de hoje, a oportunidade de mais esta encarnação, saúde, o amparo, a proteção, por esse dia bendito que estamos a viver. Ao nosso Pai Criador, nós vamos saudando com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Mais uma vez, um bom dia a todos, que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus nos envolva carinhosamente. Saudemos a esses irmãos que estão vindo a casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, sejam bem recebidos. Aos irmãos que já nos conhecem, que possamos partilhar desta manhã com muita paz, com muito amor. E hoje nós vamos falar do nosso tema, bem-aventurados os que têm puro o coração, pois que verão a Deus. E para entendermos melhor sobre esse tema, ele se reflete no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem de Jesus para todos nós, né? E para que facilite um pouco o nosso entendimento, no capítulo 8, logo no início, num dia de pregações, já ao final do dia, Jesus reunido com os discípulos, com vários à sua volta, haviam algumas crianças brincando, e algumas das crianças quiseram chegar perto do Mestre Jesus. Ao que naquela época ainda os discípulos não estavam no entendimento das mensagens de Jesus. E alguns dos discípulos repeliram para que as crianças pudessem chegar perto dele. E Jesus, percebendo, pediu para que deixassem vir a ele aquelas crianças que haviam ficado ali para estar perto dele. E as crianças, chegando até Jesus, ele as abençoou, impondo suas mãos, e as liberou para que pudessem ir brincar. E aí, reunidos mais uma vez com os discípulos, Jesus nos dá um grande ensinamento. E falava para os discípulos, né, que se todo homem tivesse puro coração, como aquelas crianças, né, por isso que ele pediu, deixai vir a mim as criancinhas, pois elas têm puro coração. E aí vem uma pequena reflexão íntima, para que nós possamos pensar, o que é que ainda me impede, o que é que ainda faz com que eu não tenha a minha evolução
Qual que é o sentimento que ainda me incomoda, que eu tenho dificuldade em trabalhar dentro de mim, para ter esse coração puro, assim como Jesus nos ensina há mais de 2000 anos? É o orgulho? É o egoísmo? Por que não trabalharmos o sentimento contrário, que é a simplicidade, que é a humildade? Pois Jesus tem nos ensinado, ele sabia que exatamente hoje, né, nós ainda estaríamos precisando de entender as suas mensagens. A época de Jesus, há 2000 anos atrás, ainda tem uma desculpa para aqueles que lá viveram na época dele, pois eles eram ignorantes, ainda não tinham conhecimento. Mas hoje, 2000 anos depois, com tanta informação que nós temos, com tanto aprendizado, com tanto estudo, o que ainda poderia nos impedir, nos incomodar na nossa evolução, para que possamos ter o nosso coração puro, né? Jesus ainda ensinou aos discípulos que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também nos pensamentos. Ela é inseparável, exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso que devemos pôr em prática na nossa caminhada, né, o sentimento da humildade, da simplicidade, para que com isso os nossos corações possam ter a pureza que tanto ele nos ensina com o seu evangelho, não é? Mas ainda nessa passagem, os discípulos reunidos, haviam próximos também alguns fariseus e alguns escribas que estavam em Jerusalém naquela data. E os fariseus, eles, para que a gente entenda melhor, eles eram a maioria do povo à época de Jesus, né? Os fariseus tinham por característica ser estudiosos, né? Eles entendiam muito o livro sagrado, estudavam o livro sagrado e sabiam ele de trás para frente, mas pouco praticavam, né? Tinham conhecimento, mas não tinham a prática. E esses fariseus, eles iam aonde Jesus ia pregando para ver se Jesus cometeria alguma heresia, né? Falasse alguma coisa que não estaria de acordo com o livro sagrado, né? E um desses fariseus, naquela mesma noite, convidou Jesus para que fosse jantar na sua casa, ao que Jesus prontamente aceitou o convite e lá se foi. Já chegando na casa do fariseu, sentou-se à mesa, né, e em pensamento, o fariseu falou: por que é que ele sentou à mesa sem lavar as mãos? Jesus, tendo sentido esse pensamento do fariseu, colocou mais um ensinamento para os discípulos, né? Que não é o exterior, né? Não é o prato sujo, nem o copo sujo, que vai ser o valor daquele momento, mas sim aquilo que estava dentro do coração, porque o homem fala, a boca fala do que o coração está cheio, né? E isso virou um ensinamento para os discípulos também, que naquele momento não estavam entendendo o porquê de Jesus ter aceitado aquele jantar, aquele convite, e o fariseu também aprendeu essa lição, né? Jesus não perdeu oportunidade. E na mesma noite, Jesus explicando para os discípulos que ele condenava o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. E dirigindo-se aos fariseus ali presentes, ele bem relatou: hipócritas, bem disse o profeta Isaías: o povo me honra nos lábios, mas o coração está longe de mim.
Mais uma vez, o que sai da boca é o que está cheio o coração, né? Temos que lembrar que a, a pureza, ela é inseparável. Ela exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Devemos colocar em prática na nossa jornada, na nossa evolução, na nossa caminhada, a simplicidade, a humildade. Isso requer de nós também uma grande vigilância aos nossos pensamentos, para que não venhamos a cometer a maledicência. A maledicência é uma grande chaga hoje, né? Que a gente pensa, nós já estamos cometendo. Não precisa falar. Só o pensamento, né? Nós já estamos cometendo aquilo que é contra a lei, né? Que Jesus nos ensina. Então, venho pedir mais uma vez para que possamos fazer mais uma reflexão com relação a como é que está os nossos corações. Como é que eu hoje consigo entender os ensinamentos do Mestre Jesus? Qual a dificuldade que eu ainda estou tendo? O que é que ainda me prende a esses sentimentos, a esses comportamentos que não fazem parte de me auxiliar na minha evolução, né? Sabemos muitas vezes que cometemos o nosso livre-arbítrio, né? E a espiritualidade, ela não interfere no nosso livre-arbítrio. O nosso mentor, ele fica ao nosso lado o tempo todo e deixa que a gente tome as decisões. Mas se estivermos no momento de fraqueza, no momento de que não sentimos que estamos equilibrados, esse não é um momento bom para tomarmos decisões em nossas vidas. Por isso, o coração puro, o coração leve, o coração equilibrado, aí sim eu consigo caminhar, eu consigo tomar as decisões corretas e que eu tenho certeza será de grande auxílio na minha evolução. A espiritualidade, o tempo todo, ela está ao nosso lado, né? Assim como nessa bem-aventurança, quando Jesus proclamou as bem-aventuranças, né, ele sabia que todos aqueles espíritos naquele momento deixariam de ser ignorantes e era para já colocar nos seus sentimentos nas encarnações futuras. Então vamos avaliar mais uma vez os nossos corações, os nossos sentimentos, de como é que estamos e o porquê de eu não conseguir, né, pôr em prática os ensinamentos do Evangelho do Mestre. Tantos ensinamentos que nos auxiliam na nossa jornada, na nossa caminhada evolutiva. E essa é mais uma onde vamos conseguir identificar. É mais uma forma de auxílio. Assim como os discípulos na época de Jesus, né, que não estavam ainda prontos naquele momento, mas que a partir dessa passagem eles começaram a entender melhor e a respeitar melhor o que Jesus proclamava. Então, irmãos, o Espiritismo está aí para nos auxiliar, para nos relembrar, para nos reviver aos ensinamentos do Mestre Jesus, do cristianismo primitivo, né? E essa é mais uma oportunidade. Vamos colocar em prática, deixando os nossos corações puros, né? Jesus ainda, aproveitando a oportunidade, ensinou os discípulos naquele momento que a religião, ela é uma forma de se ligar a Deus. A religião, se ela for fazer com que o homem entenda os ensinamentos do nosso Pai e nos faça ir em encontro a Ele, estaria alcançando o objetivo. Ele quis passar isso porque a maioria do povo na época era de fariseus e eles achavam que só eles estavam certos, né? E muitas vezes, com o estudo que eles tinham, com o entendimento do livro sagrado, mas não tinham a prática.
ao que Jesus deixou essa lição, não só para eles, mas para todos nós que nesse momento estamos em direção ao Pai. Então fica mais essa reflexão para todos nós, né, uma oportunidade de colocarmos em prática aí os seus ensinamentos, né, e que possamos verdadeiramente sentir a pureza dentro de nossos corações, né? Que Jesus possa nos abençoar carinhosamente, toda espiritualidade amiga, e ir de encontro ao Pai maior. E assim, agradecemos carinhosamente a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, a toda a equipe espiritual aqui presente. Vamos pedindo a permissão, a proteção e o amparo para darmos continuidade aos nossos tratamentos. E que assim seja.